Olá, como vai? Bom dia! A partir desta terça-feira e até 48 horas depois do primeiro turno de votação, no próximo domingo, nenhum eleitor poderá ser preso por qualquer autoridade, a não ser que seja flagrado em delito ou condenado por crime sem fiança. Daqui a pouco os detalhes e mais. Unipam promove 16º simpósio temático. Iniciados os trabalhos de limpeza da Lagoinha. Vacinação contra a poliomielite chega a 92% do público-alvo vacinado em Patos de Minas. 6.000 pessoas ainda aguardam na fila por um órgão ou tecido. Este é o 30 Minutos que começa agora. O Centro Universitário de Patos de Minas realizou nesta segunda-feira o 16º simpósio temático com o objetivo de tratar a educação, cultura e a filosofia. O simpósio temático foi pensado como forma de trazer os alunos dos cursos de licenciatura presencial, ou EAD, para fora da sala de aula, abordando assuntos que fazem parte da sua grade curricular. É exatamente fomentar a interdisciplinaridade, né? Essa é um dos pilares da universidade, provocar discussões interdisciplinares. E no âmbito dos cursos que a gente coordena, o curso de História, o curso de Pedagogia, isso para a gente é fundamental, produzir espaços para que tenhamos discussões interdisciplinares, que buscam na filosofia, na sociologia, na história, na educação. Como é um evento de extensão, a participação contabiliza horas complementares para os alunos. Mas, além disso, essa é uma oportunidade de agregar muito conhecimento a respeito das ciências humanas. É ampliar a possibilidade de interpretação do fenômeno educativo à luz das outras ciências, das outras contribuições, especialmente da filosofia e da sociologia. Então, ele é um historiador, mas esse historiador ele tem que também ter uma visão filosófica, uma visão sociológica. Ele é um educador que tem também maturidade para interpretar as coisas do ponto de vista filosófico, antropológico, sociológico. Então, é ampliar a concepção do nosso futuro profissional. É muito importante porque sempre traz uma visão externa. A gente está sempre acostumado com nossos professores trazendo esse tipo de assunto, abordando diferentes temas, mas com a visão de outro professor, de outro profissional, a gente tem um complemento daquela visão, daquele assunto, daquele profissional. E é sempre bom estar trazendo o pessoal também de outros cursos para estar agregando conhecimento. É sempre importante a gente estar observando, ouvindo essas falas e agregando mais e mais para a nossa profissão, né? Ainda hoje, iniciados os trabalhos de limpeza da Lagoinha. Mamoré intensifica treinos para enfrentar o Coimbra na sexta-feira. De volta com 30 Minutos, agora você vai ver que após muitas reclamações que foram mostradas pelo jornalismo da NTV, tiveram início nesta segunda-feira os trabalhos para a limpeza da Lagoinha. Com previsão de 60 dias para a conclusão, a limpeza da Lagoinha está sendo realizada por empresas terceirizadas a mando da Prefeitura de Patos de Minas. O local já foi pauta de diversas reportagens da NTV devido à contaminação, acúmulo de lixo e vários problemas estruturais. Em agosto de 2021, por exemplo, o lixo já imperava no interior do espelho d'água e no mês passado, a cor avermelhada da Lagoinha preocupou frequentadores e pessoas que utilizam o local para se exercitar, o que acabou mobilizando o poder público para o início da limpeza. Nós demos início à limpeza da Lagoinha, do espelho d'água, e para fazer isso, uma das exigências do IEF, que é o órgão que regulamenta a parte de licenciamento ambiental, é a despesca em relação aos indivíduos que estão presentes no lago. Então, nos dias de hoje, nos próximos dias, serão retiradas todas as formas de vida de dentro do lago e dada destinação ambientalmente correta conforme a licença exige. Alguns, os exóticos, eles vão para a alimentação animal do Centro de Reabilitação de Animais, os CETRAS daqui de Patos de Minas, e os nativos, por
pela Lagoinha ter uma similaridade com a Lagoa Grande, eles serão destinados para a Lagoa Grande. Diretor de Meio Ambiente, Vinícius Machado, explica que alguns dos peixes também serão levados para análise no Unipan. A expectativa é que esta primeira etapa de manejo seja realizada no prazo de 10 a 15 dias, a depender do número de peixes no interior da Lagoinha. Após essa liberação das formas de vida, né, com essa translocação para os lugares ideais, aí entra a equipe de engenharia fazendo a limpeza, a retirada de sedimentos e destinando todo esse sedimento e possíveis resíduos para o aterro sanitário. A próxima etapa é a de desassoreamento, que inclui a retirada de lodo e demais sedimentos do interior do espelho d'água, que tornam a Lagoinha avermelhada. Após a remoção dos sedimentos, aí a Lagoinha vai passar por uma manutenção, né, no sentido de vedar alguma possível trinca que tenha nela e restabelecer a água, né, que parte dela que ainda chega aqui nesse espaço. E uma vez que o lago estiver cheio, né, a gente depois proceder com a soltura de novos animais. Como consequência do trabalho, a orla ficará parcialmente interditada em determinados momentos do dia. Além disso, durante o transporte dos sedimentos, haverá sujeira e mau cheiro. Primeiro, pedir à população essa compreensão que enquanto estiver em período de obra, né, tem sempre um transtorno e a gente pede a colaboração e o entendimento deles, né, no sentido principalmente do mau cheiro que pode ser gerado e também da sujeira quando for fazer essa remoção dessa lama, né, desse lodo para o aterro sanitário. E em relação à população ao entorno, também pedir que sim, que contribuam, né, para que não sujem a água ou as áreas próximas, porque a gente sabe que os grandes beneficiados são principalmente os que moram aqui ao entorno. Agora a gente fala de esporte, porque daqui pra frente é mata-mata. Após empate em 0-0 na primeira partida contra o Coimbra pelas oitavas de final da segunda divisão do Campeonato Mineiro, o Mamoré não tem outra alternativa a não ser vencer o Coimbra para continuar na disputa. Agora é mata-mata. Após empatar em 0-0 na primeira partida contra o Coimbra pelas oitavas de final da segunda divisão do Campeonato Mineiro, o Sapo agora não tem outra alternativa a não ser vencer o clube contagense para continuar na disputa. Só nos resta a vitória. Esse segundo jogo, né, eu falei que era um jogo de 180 minutos, né? Claro, lógico que nosso intuito era ter vencido em casa, né, para poder tirar vantagem deles. Mas enfim, não conseguimos, empatamos o jogo. A gente sabe da nossa responsabilidade, é um jogo, é uma final pra gente lá contra eles, a gente conhece bem as equipes deles, conhecemos o campo, né? Jogamos bem lá, né? Ressaltar que jogamos bem lá, aí com faca nos dentes. A partida definitiva do Mamoré contra a Águia acontece nesta sexta-feira às 15h30 no estádio Flávio Guimarães, em Contagem. Caso saia vitorioso, o Sapo se classifica para as quartas de finais da segunda divisão do Campeonato Mineiro e se aproxima cada vez mais do acesso ao módulo 2 da competição. O zagueiro Christian Luca foi um dos reforços que fez a estreia no Sapo jogando contra o Coimbra. O jogador gaúcho revela que ainda não conhecia o time mineiro. A ansiedade sempre tem, né? Mas acho que temos que ter os pés no chão, porque precisamos do resultado, precisamos ir lá e fazer o resultado, já que o empate é deles. Fizemos um bom jogo dentro de casa, faltou o gol para cima com o resultado positivo. Artilheiro do Mamoré com 5 gols, Juninho Arcanjo fará o terceiro confronto consecutivo contra a Águia, relembrando que as duas partidas anteriores empataram. A gente está bem preparado, consciente, eu creio com a fé em Deus e com a nossa força aí, o que a gente vem fazendo, que nós treinamos tudo nessa pré-temporada aí, cara. Eu falo assim, para o clube é um jogo do ano, então a gente espera poder fazer bem as coisas lá e o mais importante, a palavra-chave, que é vencer, que nos resta só a vitória. Conhecido por revelar jogadores de base, o Coimbra desta vez contará com a vantagem de estar jogando dentro de casa. É time jovem, né? Time que não para de correr nenhum minuto, mas às vezes falta um pouco de experiência. Mas tem que respeitar, porque a molecada é nova, esse é o futuro do nosso futebol e tem que respeitar eles do mesmo jeito. A gente tem que ter tranquilidade agora nesse momento, né? Um momento decisivo agora pra gente nessa sexta-feira, um único jogo, onde a gente não pode abrir mão de pensar em só buscar o resultado, que é só a vitória que nos interessa para poder passar para as quartas de finais. Então nós vamos com esse intuito, com a nossa força, com a nossa fé aí. Acho que a equipe está bem consciente, bem ciente do que tem que fazer lá. Então vamos forte para nós buscar o resultado positivo. Ainda hoje, vacinação contra a poliomielite chega a 92% do público-alvo vacinado em Patos de Minas. E mais de 70 milhões de pessoas convivem com a apneia do sono.
São 11 horas da manhã, 3 minutos, eu volto já. Cuide da sua imunidade, precisamos nos proteger e por isso trago o melhor aliado, o Cronovit Imune, um suplemento alimentar rico em vitaminas C, D, E, selênio e zinco, que vai ajudar a fortalecer as defesas do organismo e te deixar sempre pronto. O Cronovit Imune ajuda a manter a sua energia e reforça a imunidade sem precisar pagar caro por isso. Vá até a Drogaria Cristina mais próxima de você, diga que viu o Cronovit Imune aqui no 30 Minutos e ganhe desconto de R$30 na compra de 3 caixas. A linha completa Cronovit você só encontra na Drogaria Cristina. São 4 filiais em Patos de Minas para melhor lhe atender. A proteção e o cuidado que você precisa, Cronovit Imune tem. Drogaria Cristina cuida mais de você. Vamos agora a um giro de notícias. A partir desta terça-feira e até 48 horas depois do primeiro turno de votação, no próximo domingo, dia 2, nenhum eleitor poderá ser preso por qualquer autoridade, a não ser que seja pego em flagrante delito ou condenado por crime sem fiança. A Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de setembro do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social, UNIS, de final 7. Esta é a segunda parcela com valor mínimo de R$600, que vigora até dezembro, conforme emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional. A nova pesquisa IPEC para a presidência da República mostra a vantagem do ex-presidente Lula sobre o atual presidente Bolsonaro. Os dados foram contratados pela TV Globo. Os dados mostram que Lula sobre Bolsonaro passou de 16 para 17 pontos. O petista antes tinha 47, agora tem 48%, enquanto o presidente se manteve com 31%. Considerando apenas os votos válidos, Lula tem 52%, mesmo índice do levantamento anterior. Os demais candidatos somam 48%. Foi prorrogada a campanha nacional de vacinação contra poliomielite e multivacinação deste ano até o dia 30 de setembro. Até essa segunda-feira, de acordo com dados da Vigilância Epidemiológica, Patos de Minas chegou a 92% do público-alvo vacinado. Sexta-feira é dia de oftalmologista na Clínica Mais Exames. Consulta por apenas R$160 em até 3 vezes no cartão. Agende agora o seu horário. Segundo um estudo conduzido pelo médico especialista em medicina do sono, Sérgio Tufik, e outros colaboradores, estima-se que mais de 70 milhões de pessoas possuem apneia do sono. É preciso estar atento aos riscos para a saúde. Um ronco pode ser um incômodo para muitos, porém bem menos grave do que a doença que você vai conhecer agora. Mas afinal, você sabe o que é a apneia do sono? Sei não. Nunca teve? Não. Apneia do sono? Isso. Não sei. Para deixar mais claro, a apneia do sono é uma doença que interrompe a respiração enquanto a pessoa está dormindo. Já imaginou parar de respirar sem saber no meio da madrugada? Você tá doido aí. Parou de respirar, morreu, né? Vi pessoas que já falou pra mim que já teve isso aí. Neste gráfico, o especialista mostra como a apneia do sono funciona. Nas linhas retas, sem ondulação, o paciente parou de respirar. A apneia do sono acontece quando a pessoa está dormindo, ela faz paradas respiratórias, o que não é normal. Os principais sintomas indicativos da apneia do sono são roncar durante o sono, acordar várias vezes à noite, mesmo que por poucos segundos e de forma imperceptível, apresentar paradas de respiração ou sufocamento durante o sono, ter excesso de sono e cansaço durante o dia, acordar para urinar ou perder urina durante o sono, ter dor de cabeça pela manhã, diminuir o rendimento nos estudos ou trabalho, ter alterações na concentração e da memória, desenvolver irritabilidade e depressão,
ter impotência sexual. Você pode descobrir de 3 formas. Ou, por exemplo, o companheiro ou a companheira de quem está dormindo, ela avisa, fala assim, mas você está roncando, e você faz umas paradas na respiração, às vezes eu tenho até que te cutucar, para você acordar e respirar, você está fazendo parada respiratória dormindo. Outra forma de descobrir é por sinais indiretos. Então, por exemplo, a pessoa levanta de manhã e ela está cansada, fadigada, o sono não descansa ela reclama do sono. Outros sinais que o médico suspeita da apneia, a gente pede um exame, porque existe um exame próprio para identificar a apneia, que é a polissonografia, e a gente faz o exame e constata a apneia. Assim que a gente descobre. A Osvalmir Maria sofre com a apneia do sono. Para conseguir dormir sem ter as paradas da respiração, ela usa essa máscara que é acoplada a esse equipamento. Sem o aparelho, ela, além de não conseguir dormir direito, tem vários sintomas como dor de cabeça e náuseas durante o dia. O aparelho ajuda a mulher na respiração correta e sem pausas. Então, essa aqui, ela é prática assim, para usar. Aqui, enfia aqui, tem a parte que fixa, né? Ó, tá vendo? Então, você tem, para ficar bom, você tem que deitar mais de costas, porque de lado isso aqui comprime o rosto, sabe? E também essa mangueira também tem que ficar, não pode ficar amassando. Além de passar por diversas consultas médicas, a mulher deve passar por uma segunda cirurgia para ajudá-la a respirar à noite. Já fiz vários tratamentos, já fui para Belo Horizonte, tratei assim com um cirurgião excelente, que colocava um aparelho assim bucal, mas através do tratamento nós descobrimos que eu tenho também um bruxismo. E o que acontece? Ele desgasta o aparelho de uns 3 dias, aí começa tudo de novo. Hoje em dia eu tenho uma fisioterapeuta que me acompanha de lá, e também está previsto para mim fazer uma cirurgia de ortognática, que era para ter feito em maio, mas... Melhorar a qualidade de vida através de exercícios físicos e alimentação pode ajudar a prevenir a doença. Dormir mais cedo também ajuda na prevenção. Então, às vezes, você reduzindo o peso, fazendo atividade física, você pode melhorar isso quando você tem uma apneia leve e que depende disso do peso. A seguir, 6.000 pessoas ainda aguardam na fila por órgão ou tecido. O 30 volta depois do intervalo. – 27 de setembro é o Dia Mundial da Doação de Órgãos. A média mensal de transplantes cresceu em Minas neste ano após baixas provocadas pela pandemia. No entanto, 6.000 pessoas ainda aguardam na fila por um órgão ou tecido. O principal desafio para reduzir os números é a conscientização da família dos potenciais doadores. Os números atualizados da fila de espera por um transplante em Minas Gerais é preocupante. São 30 pacientes esperando por um coração, 2.921 à espera de córneas, fígado, 90 pacientes, pâncreas, 44 e 2.941 pacientes aguardando por um transplante renal. Desde o início da pandemia, houve uma queda no número de doadores de órgãos, devido à contaminação da Covid-19, onde muitos pacientes fecharam o protocolo e não puderam doar. Outro motivo que causou essa redução de doadores foi a logística. Perdemos muita doação por essa questão de o familiar ter que aguardar os exames de Covid ficarem prontos para poder trabalhar a possível doação de órgãos. A gente pedia 24 horas para uma doação, desde o protocolo até a conclusão dele e a entrega do corpo. Com a contaminação do coronavírus, a gente estava pedindo 72 horas. Existem 2 tipos de doador, o de coração parado e doador com morte encefálica. O doador coração parado é aquele que evolui para óbito, né, tem uma parada cardiorrespiratória e pode doar somente as suas córneas. E o doador em morte cerebral, que evolui para morte cerebral, iniciamos o protocolo de morte cerebral para chegar à conclusão, né, da morte e trabalhamos essa possibilidade da doação de múltiplos órgãos, né? Coração, rim, fígado, pâncreas, etc.
O processo de conscientização das famílias de pacientes que possam doar é muito importante. Mesmo com a documentação do mesmo autorizando a doação, a decisão final parte do responsável legal. Nós trabalhamos nas nossas campanhas essa conscientização em vida, expressar esse desejo que você tem de ser um doador de órgãos. Facilita para aquele familiar ter a resposta do sim que salva vidas. Denilson foi diagnosticado com miocardiopatia dilatada em 1995, uma doença que causa o enfraquecimento do coração e impede que ele realize as suas funções. Com o passar do tempo, ele teve que se aposentar. A cada dia se sentia mais fraco e tinha muitas restrições na alimentação devido ao seu problema de saúde. Foi transferido para Belo Horizonte em dezembro de 2013 e no dia 31 realizou o transplante que mudaria sua vida. Hoje eu tenho uma vida praticamente normal, sem limitações. Eu alimento normalmente, ligo normalmente, pratico atividade física e voltei ao trabalho após 22 anos aposentado. Falar sobre o assunto é de extrema importância, pois a doação de órgãos pode salvar muitas vidas, como a de Denilson. O que nós aconselhamos é que você tenha uma conversa com a sua família, deixando claro esse desejo de ser um doador de órgãos, porque a doação de órgãos salvou a minha vida e pode salvar também muitas outras vidas. 30 minutos de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.